Seria possível dizer que as histéricas ensinaram Freud a inventar a psicanálise? É um enunciado corajoso, vocês concordam comigo? Afinal, Freud, sujeito tão brilhante, ele nunca disse que ele inventou o inconsciente, por exemplo. Ele sempre deixou claro. Antes de mim tiveram os poetas, os romancistas, os literatos, até mesmo alguns filósofos que falavam de inconsciente. Só que Freud sistematizou o inconsciente como um objeto a ser estudado, nesse sentido, num modelo até bastante científico, e principalmente ele inventou um tratamento que pudesse dar conta de aspectos, elementos ligados ao inconsciente. Então, nesse sentido, a gente poderia se perguntar, bom, mas quem ensinou Freud a fazer o tratamento? Voltando um pouquinho na história da psicanálise, Freud se defronta com a histeria, que eles chamavam doenças nervosas na época, e Freud, lá na França, lá com Charcot, em Salpêtrière, via geralmente mulheres, não que não tivesse homens também, mas geralmente mulheres, fazendo conversões, enfim, apresentando sintomas que a medicina de então não dava conta, e os pesquisadores da época já começavam a desconfiar de que o termo doenças nervosas já não desse conta da coisa, né? Até que Freud, junto de Breuer, pesquisando, atendendo pacientes em hospitais, não só no Salpêtrière, como também em Viena, lançam um livro, Estudos sobre a Histeria, e aí de fato eles sistematizam as pesquisas sobre esse fenômeno clínico tão interessante que é a histeria. Pois bem, nesse começo, Freud ainda era um jovem, ele nem tinha noção ainda do que seria psicanálise, claro. Ele partia de um pressuposto, de que aconteceu alguma coisa lá atrás, um trauma, então a pessoa precisava, de alguma maneira, se lembrar desse trauma, trabalhar esse trauma junto com o médico, para que ela pudesse esquecer ou eventualmente resolver dentro da cabeça dela e a vida caminhar. E Freud se defrontando então com essas histéricas, né? Ana O é um exemplo clássico, que foi atendida pelo Breuer, inclusive, não pelo Freud, mas é um caso espetacular de como a histeria afeta e transforma a relação entre médico e paciente. A relação entre médico e paciente, especialmente naquela época, era uma relação de poder, né? O médico sabe, o paciente não sabe. O médico diz o que tem que fazer, o paciente obedece. O médico faz as perguntas que ele acha necessária e o paciente apenas responde sobre aquilo. Pois bem, a histeria, ela não se encaixa muito bem nisso. Eu não vou responder só o que você quer, não vou falar o que você imagina e vou apresentar enigmas para você. Então, nesse sentido, Freud correlacionava muito a histeria com o feminino. Até porque histeria vem de hysterion, que significa útero, portanto, certa vez um médico disse a Freud, como é que pode existir histeria masculina se hysterion é útero e o homem não tem útero? Ué, como é que pode existir histeria masculina, Dr. Sigmund Freud? E aí o Freud, nas suas narrativas autobiográficas, ele conta a sua dificuldade de mostrar para as pessoas que ele pensava a histeria para além do fenômeno clínico ali tradicional, das múltiplas expressões, né, como a conversão histérica, o sujeito dobra o corpo, o sujeito se contorce todo, é uma coisa muito teatral mesmo. Existem livros que trazem fotos dessa época, iconografia da histeria, livros fáceis inclusive de achar aí na internet, mesmo blogs, mesmo pesquisadores da psicanálise, enfim, de história, de sociologia, eles falam da histeria, de como era uma coisa comum naquela época, né? Uma época que a gente chama de repressão, né? Em Viena, a época vitoriana, então a repressão da sexualidade, a própria repressão da mulher, a mulher não podia votar, não podia ter voz, não podia estudar em alguns casos, tinha que ser quase um útero com pernas, né? Que só devesse procriar e cuidar das crianças, cuidar do lar, né? Algumas mulheres não aceitavam e de alguma maneira se rebelavam, expressavam uma posição contrária. A histeria, a gente pode dizer, que seria uma das maneiras de veicular essa insatisfação. Então a histeria tem um fundo político. Então, olha que interessante que eu estou tentando trazer nesse episódio de hoje. Será que elas ensinaram Freud a inventar a psicanálise? Talvez sim. Até mesmo porque uma delas, em particular, disse ao Dr. Freud certa vez. Freud fazia muitas perguntas, o divã ele usava para apertar as têmporas, olha, tenta se lembrar. Hoje a gente sabe que não é isso.
Uma delas disse a ele: Dr. Freud, o senhor atrapalha o meu fluxo de pensamento, dá para o senhor se calar, por favor, deixa eu falar? E aí o Freud se calou atrás do divã e, de fato, aí começou a arte da escuta. Porque quando a gente fala muito, a gente não consegue escutar o outro, a gente precisa estar em silêncio com o outro e dentro da gente, isso é mais importante ainda, para poder de fato escutar o outro, poder acolher o outro, poder de alguma maneira facilitar para que o outro ponha em palavras o que está dentro dele. Isso não vale só para histeria, isso vale para qualquer relação humana. Mas então Freud foi um médico diferente. Essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer. Freud topou se desconstruir como médico. Então aquilo que ele usava como figura de autoridade, eu sou médico, eu que sei, eu que mando, isso foi sumindo aos poucos e o Freud entendia que na relação com o paciente histérico era muito importante essa ligação afetiva. O paciente histérico ele não aceita se subordinar a esse papel, entre aspas, claro, mais passivo ou mesmo mais submisso. Não, ele de alguma maneira ele tira o médico do centro. Ele diz: estou apaixonado por você. A Alma dizia: eu tenho um filho com o senhor, Dr. Breuer. Eu engravidei do senhor. O remédio que o senhor dá não me funciona. O senhor não sabe cuidar de mim. Isso não se aplica a mim. Eu não sou um número. Eu quero ser especial aqui. Isso tudo é histeria que a gente vê até os dias de hoje. Então, o que eu estou querendo trazer nesse episódio é sobre a força das mulheres. Não é só sobre a força da histeria. A histeria é uma força da natureza, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Jamais subestime a histeria. Mas tem algo do feminino, tem algo das mulheres que, na minha concepção, Leandro dos Santos, um psicanalista, falando da minha experiência, eu acho que deveria ser levado em consideração pelas pessoas. Daria um exemplo prático. 2024, estamos no Brasil, o número de nascimentos diminuiu significativamente. Censo após censo. Aquela proporção de filho por mulher ou por casal não para de cair. Não para de cair. O que significa? Que as pessoas estão tendo menos filhos. Será que os homens estão tendo menos filhos? Estou sendo irônico, um homem não pode ter um filho, pode fecundar uma mulher. Mas quem tem o filho, de fato, é a mulher. Será que as mulheres ainda querem esse papel de mãe, de várias crianças, meus filhos no plural? Não é o que a gente vê, não é o que o censo demonstra. Então, um resultado tem algo do feminino aí, tem algo de um poder feminino dizendo: eu não quero isso, eu quero outra coisa. Por exemplo, eu quero muito mais, dou muito mais importância, por exemplo, ao trabalho. Ah, mas isso é tipicamente masculino, e daí? Eu quero. Então, nesse momento de mundo atual, no qual as possibilidades de prazer ou mesmo de desfrute estão ampliadas, seria esperado que as mulheres, de alguma maneira, repensassem a vida em relação, por exemplo, à maternidade. Isso é só um exemplo, a gente poderia ter outros, mas em relação à maternidade. A gravidez de adolescentes não para de cair. A cada ano, menos adolescentes ficam grávidos. A cada ano, mais mulheres acima de 35 anos têm seu primeiro filho, acima dos 40. É impressionante. Qualquer dado científico do censo, que é do IBGE, um órgão oficial, uma coisa séria, qualquer dado do centro comprova isso. Uma outra amostra da força das mulheres, eu acho que a gente pode localizar, obviamente, não só no feminismo, né? O feminismo, já desde a época de Freud, nunca para de avançar, de se transformar, de se expandir. Então as mulheres no amor não aceitam mais o que aceitavam antes. Eu posso afirmar, são 28 anos de prática clínica, eu vejo uma diferença nas mulheres. Não é meramente uma questão de insatisfação histérica, você não sabe o que você quer, histeria é uma militância pelo nada. Não é bem isso que eu percebo, não. Não acho que elas não saibam o que querem, não. É que o que elas querem não coincide com aquilo que a sociedade espera que elas devessem querer. E aí, como que a gente vai, enfim, metabolizar isso tudo socialmente? Porque as coisas vão acontecendo, a sociedade vai mudando. Então, da mesma maneira que as histéricas ensinaram Freud a inventar a psicanálise, e talvez a histeria nos dias de hoje, talvez elas possam continuar ensinando os psicanalistas a, claro, não mais inventar, mas a aprimorar
a psicanálise. Afinal, se a regra fundamental é fale tudo que passar pela sua cabeça, a gente fala isso logo na primeira sessão, elas vão falar, elas vão dizer, tá legal. A gente vai dizer. Talvez surpreenda o psicanalista que não tiver a cabeça aberta para pensar isso, né? Puxa vida, né? Então alguma coisa mudou. Sim, ainda bem, ainda bem. O teu psicanalista que eu gosto muito, chamado Jacques Lacan, ele diz, o psicanalista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. Gente, as épocas não são iguais, as épocas vão mudando. Eu não sei precisar quanto tempo dura uma época, mas a minha época é essa. Eu, Leandro dos Santos, 28 anos que eu faço isso, essa é a minha época. Eu percebo nesses 28 anos mudanças significativas. Então, o episódio de hoje foi centrado na histeria e nas mulheres, mas a gente poderia pensar na histeria nos homens, por exemplo, essa coisa de cada vez mais homens terem dificuldade com o papel, com o lugar do masculino, do macho. É difícil mesmo. E aí, às vezes, a concepção da coisa, a compreensão da coisa, o modus operandi lembra muito os quadros de histeria. A gente percebe isso nitidamente no consultório de psicanálise, muito nitidamente. Então, resultado, a sociedade ela não é estanque, ela não é previsível, não. Ela não é principalmente tranquila, não, é tensão. O jogo social é pura tensão. O Freud dizia, a vida é tensão. Se a gente voltar no começo aqui desse episódio, quando eu disse que a histeria é uma posição política frente ao jogo social, continua sendo. Continua sendo. Antes as mulheres não podiam votar, as calças jeans de mulheres não tinham bolso, parece incrível isso, né? Mulher não podia estudar, mulher não podia chegar ao orgasmo. Qual a relação das mulheres hoje com o orgasmo? É para a gente pensar mesmo, é para a gente, vamos dizer assim, ter humildade de dizer, eu não sei, preciso aprender. Elas devem continuar ensinando, não só os psicanalistas dentro do consultório, mas também fora do consultório, as pessoas que se interrogam sobre a mulher, a feminilidade, as questões do laço amoroso, do encontro, né, afetivo, sexual, genital, nesse sentido mesmo, sexual. Ué, por que não? A coisa não está dada, a coisa não está completa, a coisa não está definida, isso é um equívoco. Não chegamos ao fim da história, ao contrário, eu acho que a gente está num novo capítulo. De novo, relembrando Lacan, o psicanalista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. Talvez a gente esteja entrando numa outra época e, mais uma vez, a histeria serve de farol. Um farol que eu não sei se ilumina só para trás ou talvez ilumina para frente, não sei, mas se há 130, 140 anos atrás aquelas mulheres demonstravam um pouco como é o jogo social lá em Viena, enfim, lá na Europa, ué, por que elas não podem demonstrar agora também? A histeria ela é indomável, ela é uma força da natureza. A coisa que ela mais faz com maestria é apontar o dedo no buraco do não saber. O psicanalista, em essência, trabalha com isso, com o não saber.